Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar de significação das palavras. Observe que em nossa língua, algumas palavras elas são escritas quase que da mesma forma, outras têm o som parecidos, outras têm sentidos opostos e outras têm sentidos semelhantes. Vejam, senso e senso, senso com S, senso com C. Escritas de formas diferentes, porém com a mesma pronúncia. Deferir, diferir, bom, mal, belo, lindo. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar agora. Observe que quanto à classificação, elas podem ser sinônimas, antônimas, polissêmicas, homônimas e parônimas. Vamos ver então cada uma dessas palavras. Vamos começar pelas palavras sinônimas. Observe essa oração. Ela é a aluna mais bela da sala. Ela é a aluna mais bonita, linda da sala. Se eu mudar esse termo bela por bonita, linda, eu não comprometi o sentido da oração. Eu estou falando então de palavras que são sinônimas. Embora elas sejam diferentes na forma, elas são semelhantes ou iguais no conteúdo, ok? Então, sinônimas, palavras que são semelhantes no conteúdo ou iguais. Um outro exemplo, ela caminha com o seu cão todas as tardes. Ela caminha com o seu cachorro todas as tardes. Eu posso trocar, então, sem problema, cão por cachorro, que eu não comprometi o sentido da oração. Ficou fácil? Vamos ver mais alguns exemplos? Vejam, de palavras sinônimas, alegria e contentamento, igual e idêntico, efêmero e passageiro, transformação e metamorfose, certo e correto, verdadeiro e exato. Ficou claro? Agora nós vamos tratar das palavras que têm sentido opostos. Elas são diferentes na forma e também diferentes no seu significado. Se eu falasse para vocês, a claridade aumentou, a claridade aumenta. Claridade se opõe à obscuridade, aumenta, diminui. Eu estou falando aqui então de palavras que são opostas. Elas são diferentes na forma e também diferentes no seu significado, opostas no seu significado. Veja mais alguns exemplos. Bem dizer e mal dizer, simpático e antipático, progredir e regredir, concórdia e discórdia, ativo e inativo, esperar e desesperar, verdadeiro e falso. Ficou claro? Então, antônimas, elas são diferentes na forma e opostas no seu significado. Vamos falar agora das palavras que são homônimas, são semelhantes, são iguais. As homônimas, elas podem ser iguais tanto no som como na grafia, mas sempre com significados diferentes. Veja, por exemplo, colher e colher, do verbo colher. Para, do verbo parar, que agora não tem mais acento, de para, preposição. Caçar e caçar. Percebam que algumas elas são iguais na escrita e outras são iguais na pronúncia, mas sempre com significados diferentes. Vamos ver mais detalhadamente sobre isso. Acompanhem comigo. A cor do sapato. Aprendi a oração de cor. Cor e cor. Observem que elas são escritas, então, da mesma forma. Porém, a pronúncia é diferente e o significado também é diferente. Então, nós vamos dizer que essas palavras são homônimas, homógrafas. Veja o finalzinho da palavra, homógrafas, vem de grafia, correto? Então, elas são iguais na forma de escrever, porém são diferentes na pronúncia e também diferentes em seu significado. Um outro exemplo, a dúvida cresceu em seu coração. Ele duvida que seja possível garantir um bom resultado. Dúvida, duvida. Com exceção do acento, elas são escritas da mesma forma, porém a pronúncia é diferente e também o seu significado é diferente. Então nós podemos concluir que as homônimas, aquelas que são iguais, homógrafas, elas são semelhantes na grafia, mas diferentes na pronúncia e também diferentes em seu significado, certo? Vejamos. As homônimas homófonas. Vocês se lembram do fonema, do som da palavra? Aquela parte da fonologia que reproduz o som da palavra? Vejamos o finalzinho da palavra, homófonas, então elas são semelhantes no som, porém elas são diferentes na grafia e também no seu significado. Veja o exemplo, lenço de seda, espero que a febre ceda. Seda
no tipo de tecido, e seda, do verbo ceder. Nós pronunciamos da mesma forma, porém, elas são escritas de forma diferente e também têm significado oposto, correto? Mais um exemplo. O prisioneiro foi colocado em sua cela. Após colocar a cela no cavalo, ele cavalgou até anoitecer. Percebam que o som que foi reproduzido é o mesmo, porém a palavra é escrita de forma diferente e o seu sentido também é diferente. Tudo bem? Vamos lá? Não acabou ainda com relação às homônimas. Nós temos ainda aquelas que são consideradas perfeitas. O que significa homônimas perfeitas? Elas são iguais tanto na grafia como na pronúncia, também com significados diferentes, certo? Vejam, são, 6 horas, são do verbo ser, são de sadio e são de santo, tá? São Judas. Então percebam que elas têm as três o mesmo som, são escritas da mesma forma, mas sempre com significados diferentes. Por isso que elas são consideradas, então, homônimas perfeitas. Ficou claro? Vamos analisar essa oração. O rapaz é um tremendo gato. O gato do vizinho é Peralta. Precisei fazer um gato para que a energia voltasse. Observe que a palavra gato aqui, ela foi empregada em 3 situações diferentes. Então ela tinha um sentido original e com o passar do tempo, ao longo do tempo, ela foi mudando também, ela foi se adaptando e tendo outros sentidos. Esse sentido que ocorreu com essas palavras, nós vamos chamar essa palavra, então, de polissêmicas. De acordo com o contexto, ela vai ter um sentido diferente. Gato, no sentido de ser uma pessoa bonita, o gato, animal, E aqui ele fez um arranjo, certo? Então, a mesma palavra empregada em sentidos diferentes. E aqui, Pedro costuma fazer alguns bicos para garantir a sua sobrevivência. E o passarinho foi atingido no bico. Então, a mesma palavra também, escrita e pronunciada da mesma forma, mas que tem um sentido, uma aplicação diferente. Vejamos, então, o conceito de polissemia. O que é uma palavra polissêmica? Ela é resultante dos diferentes significados, que essa palavra foi adquirindo através dos tempos. Ficou claro? Vamos ver mais um exemplo? A manga que comprei na feira estava muito saborosa. Estou falando aqui do substantivo fruta. Pedro enroscou a manga de sua camisa na porta, rasgando-a, uma parte da peça, certo? Então, a mesma palavra empregada com sentidos diferentes. Atualizei minhas informações na linha do tempo, ou ela costurou a saia com uma linha vermelha. Também, então, é considerado uma palavra polissêmica. Ficou claro? Vejam o comecinho dessa palavra, parônimas. Então, nós vimos que homônimas são as palavras, então, que são semelhantes, elas são iguais. As parônimas, como o próprio nome está dizendo, elas são palavras parecidas, certo? Vejam, docente e discente, absolver e absorver. Então, vamos ver o conceito. São palavras que elas são parecidas na pronúncia, parecidas na grafia também, mas sempre com significados diferentes. Nós temos mais alguns exemplos aqui. Ratificar e retificar, Ratificar, confirmar, retificar, certo? Destratar, distratar, tratar mal, insultar, distratar, romper, desfazer um trato, incidente ou acidente. Percebam que se nós usarmos essas palavras com o seu uso incorreto, com o seu significado incorreto, eu posso comprometer um texto. Correto? Se um aluno, depois de ter feito uma avaliação, receber sua prova, a sua nota, pedir a revisão da nota e a professora realmente fazer a revisão e constatar algum erro na nota, o que a professora vai fazer? Ela vai retificar, ela vai corrigir. Se a prova estiver correta, sem nenhum erro, ela vai apenas ratificar, ela vai confirmar. Então é complicado se o emissor, na hora de produzir ou na hora de falar um texto, ele trocar essas expressões, certo? Importante, então, conhecê-las. Vamos recordar o assunto que nós vimos? Delatar e dilatar. Essas palavras, elas são homônimas ou elas são parônimas? Percebam, o comecinho é diferente, elas são parecidas, então eu vou considerá-las como parônimas, elas são parecidas na grafia e na pronúncia, porém de significados diferentes. Tudo bem?
Molho e molho, do verbo, essas palavras elas são consideradas homônimas ou parônimas? Elas são homônimas, homógrafas. Elas são iguais na grafia, na forma de escrever. Molho e eu molho, né, os pés, por exemplo. Na pronúncia ela é diferente. Então veja, elas são iguais na forma de escrever. Deferir e diferir. Percebam que é o mesmo caso. O comecinho da palavra é parecido, deferir, diferir, com significados diferentes e a pronúncia também parecida. Então, elas vão ser classificadas como parônimas. Para, o verbo, que agora não tem mais o acento, não é? E para, preposição, certo? Elas são iguais na forma de escrever, na escrita. Então, nós podemos dizer que essas palavras são homônimas perfeitas. Correto? Por que perfeitas? Elas são iguais na escrita e também são iguais na pronúncia. Viagem e viagem. Existe uma diferença na escrita. Existe alguma diferença no som que a palavra reproduz? Não. Então, elas são homônimas, homófonas. Correto? Elas são iguais na reprodução do som. Também sempre com significados diferentes. Certo? Para encerrar o assunto sobre significação das palavras, vamos falar também sobre as palavras de sentido figurado. O que são essas palavras de sentido figurado? Nós podemos usar a palavra em seu sentido real, que a gente diz assim, o sentido de dicionário, aquilo que a palavra exatamente significa, certo? Esse é o sentido, então, normal. E o sentido conotativo é o sentido figurado, é aquele que pode dar margem a uma outra interpretação. Por exemplo, quando eu falo assim, o doente morreu, certo? Ele faleceu. Eu estou usando a palavra aqui no sentido denotativo, o sentido real da palavra. E quando eu digo a tarde morreu, eu estou usando o sentido conotativo. Ela é indicada para textos literários, porque nesse tipo de texto eu posso dar margem, né, para que o receptor, o destinatário, ele tenha mais de uma interpretação. Nos textos técnicos, empresariais, nós usamos preferencialmente a linguagem, a palavra em seu sentido denotativo, ou seja, aquela no sentido de dicionário. Tudo bem? Vamos ver se estão corretas aqui as opções. Sejam educados, usem de descrição ou descrição? Vamos ver? Usem de descrição, aquela pessoa que é mais reservada, certo? Os técnicos de informática consertaram com S ou consertaram com C aquele PC problemático? A palavra conserto, no sentido de reparo, ela é grafada com S. O outro conserto é quando a gente se refere a algo musical. O corpo docente era formado por doutores ou o corpo discente era formado por doutores? Lembra no comecinho? Docente refere-se a professores e discente a alunos, correto? Então, se eu troco isso num texto, eu mudo todo o sentido do meu texto. Vocês perceberam como é importante esse domínio? Cumprimentaram-se ou cumprimentaram-se, mas havia hostilidade entre eles. Qual vai ser a expressão correta? Qual é o termo correto? Cumprimentaram-se, saudaram-se, certo? Aqui eu estou falando no sentido de extensão. A nota estava incorreta. O professor teve que retificar ou ratificar? Vamos ver qual é a opção correta? O professor, se a nota estava incorreta, ele retificou, ele corrigiu, correto? Os assentos reservados são para os idosos. Assentos, quando nós estamos falando de banco, né, eu vou usar os assentos com 2 S. Então, a informação correta é assentos. Muito bem. Ela não teve bom senso para resolver a situação. Qual é o bom senso que ela não teve aqui? Com S ou com C? Vamos ver? Bom senso, nesse sentido, com S. Ou o tráfego, no final do dia, estava insuportável. Uma situação que comumente acontece em São Paulo. Vamos ver qual é a opção correta? O tráfego, certo? Então, observe que se nós trocarmos o significado das palavras, nós vamos trocar também o sentido do nosso texto. Lembrando, então, que a significação das palavras, ela é importante, o seu domínio é importante porque vai ajudá-lo muito na interpretação de textos, a melhorar a sua linguagem escrita e falada, né? Vai ampliar o seu vocabulário
E você dominando essa significação, você vai ter uma leitura de mundo melhor, certo? O importante é, na dúvida, consultar um dicionário, não escrever a palavra incorreta. Nem escrever e nem empregá-la num sentido incorreto. Tudo bem? Obrigada pela atenção. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje tratamos sobre significação das palavras.